Bom, considerando que vocês já viram a introdução do AutoCAD, tanto no computador quanto no celular, eu vou apresentar para vocês e fazer uma revisão bem rápida do projeto arquitetônico, o desenho que a gente vai trabalhar no AutoCAD. Então, a gente vai iniciar a trabalhar no software, já construindo as configurações para construir essa planta aqui, mais ou menos nesse mesmo modelo. Se vocês observarem, aqui a imagem ela vai estar toda colorida, e aí essas cores vão representar as cores que a gente vai criar nas leis, no próprio AutoCAD. Vou dar um zoom aqui um pouco maior, para vocês conseguirem visualizar melhor essa diferença. Então, aqui a gente vai ter em magenta, né, em rosa, essas linhas que vão estar representando a nossa parede. Aqui eu tenho a representação da esquadria, da porta, no caso. Aqui eu vou ter a representação da janela. Então, essa aqui é uma janela de correr. Então, no caso, a folha da janela ela corre para os dois lados. É uma janela de vidro. Esse verdinho aqui está representando o vidro. Nossa representação no AutoCAD ela vai ser um pouco mais simplificada que essa para esses elementos, por conta da especificidade de quem vai trabalhar no AutoCAD pelo celular. Aqui a gente vai ter informações de cota, que estão aparecendo aqui em destaque, e a projeção da porta. Então, observem que a porta ela está aqui numa linha projetada, então ela está tracejada. Todos os elementos que aparecem aqui, nesse caso, como projetados, ou seja, eles estão tracejados aqui, eles são elementos que estão representando até onde é que pode ir aquele determinado item. Então, é como eu sempre falei para vocês, a gente vai representar com a linha tracejada algo que está lá, mas que você não consegue ver naquele momento. Então, aqui nesse caso da porta, eu estou representando a abertura da porta. Então, ela abre para cá. Então, quando a minha porta termina de abrir totalmente, ela vai ficar nessa configuração. E o que é que a gente precisa observar? Que esse espaço aqui, ele tem que estar livre para receber essa abertura da porta. Aqui, a gente está representando, como é uma planta bem enxuta, bem pequena, a gente está representando um sofá-cama. Então, a gente tem a projeção de qual o tamanho que esse sofá atingiria quando ele tivesse aberto. E aqui no cantinho, inferior, a gente vai ter a janela alta. Então, essa janela alta, ela é um elemento que existe, mas que a gente não consegue ver no corte, porque a gente, lembrando, né, que a nossa planta baixa, ela vai cortar a uma altura igual a 1,5 metros, então 1,5 metro. Então, ela corta a altura de 1,5 metro. E essa janela, normalmente, como é uma janela de banheiro, ela vai estar com a altura acima disso. Então, a janela de banheiro normalmente tem um peitoril acima de 1,60 metro. Então, eu não conseguiria observar o desenho dessa janela cortado, como eu vejo nesse caso aqui. Então, por isso que ela aparece como tracejada, para me lembrar, né, que é um elemento que ele está ali representado, ele existe, mas naquele plano que eu estou trabalhando, que eu estou visualizando, ele não consegue ser visto. E aqui os outros elementos, né? Então, aqui é uma planta bem simples. Ela vai ter alguns cômodos. Deixa eu voltar aqui o zoom. Então, ela vai começar... A gente tem a porta de entrada aqui. Então, a gente entra por aqui para acessar essa casinha. Então, quando a gente entra, a gente já tem acesso à parte da cozinha, que é uma copa e cozinha, tem a mesinha aqui do lado. Pra cá, a gente vai ter acesso à sala, que vira quarto, então tem um móvelzinho da TV. E aqui é o banheiro, então vou ter representação de chuveiro, representação de bacia em planta baixa, em vista superior. A cuba do banheiro, aqui a gente tem a representação do box. Mobiliário, né? Todo o mobiliário está representado aqui e a gente vai estar utilizando essas mesmas cores lá no AutoCAD. A gente vai criar as layers. Então, essa é só a apresentação da planta, né? Primeiro elemento. Outra observação importante. Observem que nos cantinhos, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui nos cantinhos, nas quinas, essa parede, ela não faz
cruzamento aqui, ó. Ela não tem isso. Por que que ela não vai ter esse xizinho aqui passando? Porque é uma parede contínua. Então, para eu ter uma parede contínua aqui, ela tem que estar com esse espaço aqui livre. Então, essa representação, ela acontece tanto aqui nas extremidades, quanto nos encontros. Então, veja que essa parede aqui do banheiro, ela vai encontrar aqui no canto a parede externa da casa. Mas aqui, como é um elemento único, na nossa representação em projeto arquitetônico, ela não vai ter uma divisão. Então, ela teria uma divisão se fosse em que situação? Se aqui eu tivesse um elemento, nesse caso aqui, se essa parede externa fosse de tijolo de concreto e aqui dentro fosse de bloco de gesso. Então, aí eu teria essa divisão. Mas como é um elemento único e ela trata do mesmo bloco, por exemplo, ela vai estar sempre com essa abertura. Isso a gente rebate para os cortes, quando tiver essa representação de parede e elementos de parede dessa mesma forma. Bom, agora que a gente já conheceu a planta que a gente vai trabalhar, a gente vai iniciar os desenhos diretamente no AutoCAD. Bom, agora que a gente já viu como é que vai ser o nosso projeto, já fez uma revisão sobre os elementos básicos do desenho arquitetônico, a gente vai retomar o nosso conteúdo fazendo as configurações iniciais utilizando o AutoCAD pelo celular. Então, aqui eu abri o aplicativo e aí essa é a tela inicial, vou retomar, fazer uma revisão rápida com vocês. Ele vai aparecer essa tela e esse login aqui vai estar cadastrado de acordo com o que vocês fizeram no celular de vocês. Lembrando que vocês só vão ter acesso a essa tela depois que vocês tiverem baixado o aplicativo e liberado ele pelo site da Autodesk. Se vocês não conseguiram fazer ainda, vocês têm que voltar lá no tutorial que foi ensinado para vocês fazerem esse passo a passo. Então, aqui eu vou clicar nessa casinha, né, onde tá aparecendo o nome AutoCAD Web e Mobile. E ele vai me mostrar os meus projetos que eu abri aqui nesse celular ou que estiveram offline. Como a gente vai iniciar do zero, a gente vai clicar aqui no mais e vai apertar aqui em novo desenho. Então, aqui ele vai me dar essa opção, essa janelinha de configuração inicial. Então, eu vou colocar aqui aula computação gráfica. O modelo vai ser o métrico mesmo, porque é o que a gente usa, unidade de medida em metro. E a gente vai apertar aqui em criar. Ele vai carregar o nosso aplicativo e a gente vai começar as configurações iniciais. Observem que o desenho, o AutoCAD aqui, ele está mostrando uma tela quadriculada, então tem um desenho de um quadradinho. E se vocês apertarem e puxarem com o dedo, segurando, vocês vão conseguir dar um zoom nessa imagem. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é dar um zoom até esses quadradinhos ficarem um pouco maiores, que é para a gente conseguir fazer os desenhos de forma melhor. Observem que tem a linha verde e a linha vermelha, né, que são os eixos X e Y. E lá no canto superior da tela, a gente vai estar observando as coordenadas daquele ponto que ele está sendo observado. Então, ali ele está em 120 por 67. Então, se a gente vai aumentando, essas coordenadas elas vão diminuindo um pouco. Então, o AutoCAD, ele trabalha com um sistema de coordenadas, né, como se fosse um sistema cartesiano, como eu falei para vocês. E nessa primeira parte, a gente vai fazer as configurações iniciais para trabalhar no desenho. Então, eu trabalho criando primeiro as layers, que são as camadas, para depois partir para o desenho propriamente dito, porque eu gosto de desenhar as linhas já nas layers corretas, nas cores corretas. Então, eu vou começar criando essas layers. Para que servem essas layers? Essas layers, elas são camadas, onde a gente configura os elementos de acordo com a característica daquele item e a gente padroniza aquela configuração, tanto para imprimir depois, quanto
para a gente facilitar a remoção ou retirada de determinado conjunto de itens. Então, para criar as leis, vocês vão ver aqui nesse cantinho, nesse botão que está em azul, na tela, no cantinho superior da tela, com os 3 tracinhos, a gente vai clicar nele e ele vai abrir as nossas configurações. Então, aqui a gente vai ter essas configurações de camadas, a gente vai criar essas camadas. Vocês observam que já tem a camada 0 aqui ativa e a Def Points. Então, a gente vai começar criando as camadas. A gente vai apertar aqui no Nova Camada e vai renomear. Primeira coisa, a gente vai colocar o nome da nossa camada. Aqui eu vou escolher o nome Parede, que a minha primeira camada vai ser referente à parede. E aqui eu vou escolher a minha cor. Essa cor eu quero que seja a cor magenta, porque vai ser relacionada à CTB que eu vou utilizar. Então, eu escolhi parede e ela é magenta. Vou clicar aqui, criei a minha camada. Então, vamos criar as outras camadas todas com as configurações de acordo com as leis e a CTB que eu vou disponibilizar para vocês. Segunda vai ser a esquadria e a gente vai escolher a cor vermelha, que aperta no botãozinho azul. Vamos lá, continuando criando as camadas. Então, a gente vai criar agora a camada mobiliário. E aqui, a gente vai tentar ver se tem a cor 251. lá no finalzinho. E vamos depois clicar aqui no botãozinho azul para criar. Vamos para ler vegetação. E aqui a gente vai procurar a cor 62. Depois que escolheu a cor, que ele aparece aqui embaixo, a gente clica no azulzinho para criar. Nossa camada agora vai se chamar P.251, que é um P de pato. 251. E aqui, ops, eu criei, mas esqueci de colocar a cor. Então, vamos aqui e vamos trazer a nossa cor, né? Não quero que seja branco. Eu quero que ela seja novamente a 251. Então, vou procurar aqui embaixo a cor 251. 251. Então, ela já modificou aqui. Vamos criar aqui de novo, chegando no fim das nossas camadas. A esquadria já foi. Especificações. Vamos escolher a cor. E a cor agora vai ser 152. Essa camada a gente vai utilizar para colocar todas as informações de texto do nosso projeto. E a gente está escolhendo uma cor que ela vai aparecer como azulzinha na hora de imprimir. Então, aperta lá no botãozinho azul de novo. E aqui eu já criei quase todas as minhas camadas. Vamos para a última camada que tem agora, que é a camada projeção. E essa projeção vai estar na cor 252. Vamos criar. E agora, essa camada de projeção, ela vai precisar ser tracejada. Então, para a gente configurar ela, a gente vai clicar aqui nesses 3 pontinhos e vai aqui escolher o tipo de linha. Então, tipo de linha, para mim, como aqui a gente tem a opção limitada, né, diferente do computador, não consegue baixar, a gente vai escolher a Hayden, que é uma linha tracejadinha. Então, aqui a gente já fez a configuração das nossas camadas todas. Depois disso, a gente pode navegar aqui, ó. Nosso desenho tem que estar sempre nessa basezinha aqui do Model. Então, a gente vai trabalhar com o Model. Aqui, a gente vai ter os blocos, apresentando para vocês as propriedades dos objetos que estão na área de desenho, referências externas, que no caso não tem para o nosso arquivo. E aqui, nessa ferramentazinha do final, a parte de
configurações do desenho e do aplicativo. Então, a gente vai para as configurações do desenho, que é isso que interessa a gente na hora de desenhar. Então, a primeira configuração que a gente vai ajustar é essa precisão linear. Aqui, ele está me colocando uma precisão linear com 4 casas depois do ponto, que no caso é como se fosse a nossa vírgula. E a gente vai traçar, vai trazer ele para esse aqui, ó, que é duas casinhas depois da vírgula, que é normalmente como a gente utiliza aqui no Brasil. A gente utiliza até 2 casas decimais. Aqui ele está me dizendo que a unidade de escala está em milímetros, então a gente pode transformar ela para metros. E essas outras configurações a gente não vai mexer no momento. Então, o nosso programa já está configurado. Essa aqui, configuração do aplicativo, é referente à tela que a gente está desenhando, né? Então, aqui ele está no espaço de modelo, tá esse pretinho, esse ardósia. E no espaço de papel ele fica branco. Então, no caso aqui, eu vou manter dessa forma para facilitar a minha visualização, como a tela do celular é menor. Então, eu sei que toda vez que eu estiver trabalhando na tela do AutoCAD pelo celular com fundo preto, eu estou trabalhando no model e não no layout, que não, no caso seria o papel. Pronto, feitas essas configurações, eu vou clicar aqui na setinha do botão azul lá em cima e ele vai fechar. E aí, a gente já configurou o nosso AutoCAD e nosso arquivo para trazer essas observações todas. Então, a gente fez a layer, fez a configuração inicial de unidades e a partir de agora a gente vai trabalhar em cima do desenho. E esse é o encerramento do nosso vídeo. Então, vamos salvar o nosso arquivo. Então, ele tá aqui salvo. Por que que eu só fiz apertar aqui no botãozinho do disquete? Porque eu já iniciei nomeando o arquivo. Não sei se vocês se lembram, mas a gente começou definindo um nome para esse arquivo. Então, ele já aqui, ó, cliquei no salvar e ele tá pronto. Depois disso, é só fechar o aplicativo e continuar em seguida os nossos outros projetos. A gente vai continuar com o desenho na próxima aula. Até a próxima aula.